Olá, eu sou Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra. Hoje eu vou conversar aqui com a doutora Rafaela Momoli, que é psicóloga da linha existencialista. Vamos conversar sobre a resistência aos diagnósticos que, por vezes, os pacientes têm, principalmente quando o diagnóstico é mais sombrio, mais pesado. Pode acontecer isso. Passo a palavra para a doutora Rafaela se apresentar, falar sobre, definir para a gente o que seria essa resistência para a gente ter esse bate-papo. Olá, bom dia. Aqui é a Rafaela Momoli, me apresento como terapeuta infantil da abordagem existencialista. E vamos falar um pouquinho sobre essa resistência do diagnóstico, vindo muito sobre os pais que têm uma resistência quando o psiquiatra infantil ou o neurologista passa um diagnóstico sobre autismo, sobre TDAH, sobre algum outro tipo de transtorno ou síndrome, né? E vamos iniciar um pouquinho por uma teoria bem básica de Freud, né, pai de todos os psicanalistas, que explica que essa resistência já vem já através do útero da mãe, já desde o momento em nascer, né, a resistência de vir ao mundo. Já iniciamos por aí. E aí vamos trabalhando, a cultura familiar junto com essa criança ao nascer, que com 7 anos fecha uma personalidade. E a gente consegue avaliar, diagnosticar após os 6 anos. Tipos transtornos. O aspecto do autismo, até antes dos 6 anos, a gente consegue fechar uma avaliação, né? Junto com o doutor. Mas acima dos 6 anos, a gente fecha um diagnóstico de transtornos. E nesse diagnóstico, que o doutor passa aos pais, ao voltar à terapia, a gente percebe no olhar, no sentir, na angústia dos pais, a resistência desse diagnóstico. Referente a um bullying que pode estar sofrendo, há tanto a medicação também, que tem crianças que necessitam tomar um medicamento pela falta de controle que ela tem sobre o seu emocional, né, que dá a raiva, dá certas crises de choro, não consegue dormir, então há necessidade sim de tomar medicação. E isso vem a resistência dos pais. Será que vai dopar meus filhos? Será que ele vai ficar como? Um bobo, assim, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai progredir se tomar medicamento ou não? Então, os pais vêm com muitas perguntas para a gente após vir os doutores com as crianças medicadas. E nós está aí, pronto para tirar as dúvidas deles, né, e orientar eles, que não é bem da forma que eles trazem isso sobre o trabalho psiquiátrico, né, o neurologista, através de um diagnóstico fechado. Sim, você puxou aí o tema das crianças, né? É bem notório, talvez, isso pra gente, que sempre que aparece uma consulta de primeira vez, eu peço por que estão vindo, né? E a maioria das vezes, talvez 90% das vezes, a resposta é porque a escola encaminhou. E geralmente eles não aparecem logo que a escola conversa com os pais sobre isso. Eles falam que já relutaram por meses ou anos, mas que agora ficou insustentável, que chamaram para uma reunião, que conversaram sobre o comportamento da criança que está alterado, sobre o rendimento escolar que está alterado, e aí eles decidem trazer. E assim, aqui é o consultório de psiquiatria, né? E muitas das vezes eles já passaram pela neurologia da infância, né? Fazendo as investigações das doenças neurológicas, restou afastado as doenças neurológicas, né? Como hidrocefalia, tumor cerebral, epilepsia, e o neuro acaba pedindo teste neuropsicológico e fica evidenciado os transtornos de comportamento, né? E os 3 principais: deficiência intelectual, TEA, né? O autismo, e o TDAH, que muitas vezes evolui com TOD, né, com transtorno desafiador opositor. E as pessoas têm grande resistência de receber esse diagnóstico. Parece às vezes que até seria mais fácil aceitar um diagnóstico de um transtorno físico, como epilepsia, como uma hidrocefalia, que aí vai ser um remédio, vai controlar as convulsões, uma neurocirurgia vai controlar o volume de líquido cefalorraquiano, né, na hidrocefalia. Mas quando fala que é um problema comportamental, emocional, as pessoas têm maior dificuldade de aceitar, e também porque isso às vezes vai passar pela necessidade de uso de uma medicação psicotrópica, de uma medicação controlada. Então a gente nota que eles vêm muitas vezes tardiamente, prejudica, né, o rendimento da criança, e às vezes dificulta um pouco o tratamento. Porque sempre que a gente tratar as coisas mais cedo e de forma mais abrangente, envolvendo a questão comportamental em casa, as terapias e a medicação bem acertada, a criança vai melhorar muito mais do que tratar tardiamente. Mas é preciso individualizar, cada caso é um caso. A gente encontra crianças medicadas, bem medicadas, e infelizmente a gente encontra crianças mal diagnosticadas e, por consequência, mal medicadas.
Então, a gente também não pode dormir nas palhas. A gente começa um tratamento e se a gente notar que os prejuízos estão sendo maiores do que os benefícios, a gente tem que botar o pé no freio, pensar de novo, reavaliar com aquele profissional. E se houver resistência do profissional em esclarecer isso e melhorar isso, às vezes a gente tem que buscar uma outra opinião. A gente tem que sempre pensar por essa nossa liberdade de buscar outras opiniões. Não é a gente estar sendo resistente, a gente tem que procurar o melhor para a gente, talvez. Muitas vezes vem mesmo, muitos é trazido pelas escolas, mesmo que alguém encaminhou, né? Um professor, a coordenação encaminhou. E ali também a gente percebe, eu trouxe meu filho aqui, mas assim, para mim tá tranquilo. Então ali você já percebe um primeiro impacto de resistência ali dos pais em dizer que os filhos não têm o comportamento em casa, que é só na escola, que não, ele para mim é tranquilo, né? Não sei por que a escola reclama dele assim, né? Então você percebe que os pais eles procuram meios de continuar e a fugir desse diagnóstico, né? É a certa resistência deles. O inverso também já aconteceu. Há poucos dias eu atendi uma família, acho que a criança tem 3 ou 4 aninhos, ele frequenta até a escolinha, mas não frequenta todos os dias, porque eles moram no sítio, mas eles têm casa na cidade também. Quando eles estão na casa da cidade, ela leva. E disse que não foi, a escola não reclamou nada, não chamou ela nada. Mas disse que ela é que tem se notado cansada para conduzir ele o dia inteiro, que o menino é extremamente agitado, bem nítido, o diagnóstico de hiperatividade, bastante impulsivo, e ela já trouxe para tratar. Mas a gente tem que lembrar que às vezes pode que os pais tenham razão, que em casa ele seja tranquilo. Acontece o seguinte, nem sempre existe um diagnóstico, nem sempre existe um transtorno. É muito grande a chance de vir uma criança para a gente, enquanto médico, talvez, como você também, uma psicóloga, da gente pensar em achar o diagnóstico naquela criança. Mas tem questões comportamentais, às vezes bastante simples, que podem estar prejudicando isso. Um exemplo hoje que nós todos estamos muito atarefados. Pai e mãe trabalham fora. E muitas vezes a gente esteve trabalhando, a gente chega em casa com o celular e a gente quer usar o celular que não pôde usar no trabalho. E a criança estava lá pronta para brincar com a gente, comer com a gente, conversar com a gente. Mas a gente quer usar o nosso celular e o que a gente faz? Dá outro celular, dá uma TV, dá um tablet para o filho, que assim ele não me incomoda. A gente vê isso na consulta. Às vezes a mãe fala, doutor, eu tenho que dar. Porque a mãe quer conversar comigo na consulta, não trouxe outra pessoa para ficar com a criança. Depois que eu vejo a criança, eu preciso muito mais me deter a extrair a história bem extraída com a mãe e orientar a mãe os procedimentos terapêuticos com tranquilidade. Mas a criança está ali agitada, a mãe se obriga a dar o celular para ter um tempinho. E isso a gente sabe que muitas vezes acontece em casa. Então a criança em casa às vezes é sozinha, fica na tela, chega em casa, os pais dão o celular, e aí quando a criança chega na escola, não pode ficar com o celular. A atenção dele vai ter que ser para a professora e para as atividades com os colegas. Lá ele tem os pares deles, com a mesma idade, todos cheios de energia, porque vários deles, também estão na mesma situação de estarem sedentários em casa. Chega na escola, não pode ficar com o celular, tem os pares para brincar, aí eles querem girar, querem conversar, querem brincar. E aí fica fácil de ser taxado de hiperatividade, desatenção. No entanto, isso às vezes poderia ser corrigido única e exclusivamente com medidas comportamentais. E não precisar os pais passar por essa resistência ao diagnóstico. Então, às vezes, se existe queixa de muita impulsividade, desrespeito às regras, etc., na escola, às vezes não precisa ficar pensando num TOD, numa hiperatividade. Às vezes a gente pode corrigir isso em casa, tirando as telas, dedicando um tempo para a criança para fazer atividade física com ela, brincar com ela e fazer ela participar das atividades domésticas. Às vezes isso já vai dar aquela questão de organização, de obedecer regras e de fazer as coisas no seu tempo, porque no tempo da tela é tudo instantâneo, né? Olhar um desenho de uma família fazendo um piquenique é tudo instantâneo. A gente realmente fazer um piquenique é demorado, tem que juntar as coisas, tem que ir até o local. E é isso que eles não estão sabendo separar. O que é desenho, o que é a vida real. E chega na escola, às vezes está agitado, porque é o espaço que ele tem com os pares para brincar. E aí facilmente podem pensar no diagnóstico que não precisava. E daí, para fechar um diagnóstico, né, após a gente, umas sessões que a gente faz com a criança, a gente percebe que não é só essa parte cultural familiar, é algo mesmo que está errado aqui no organismo dessa criança, né, que está atrapalhando isso. Aí a gente encaminha para o senhor,
né? O senhor avaliar para nós e passar a fechar o diagnóstico com medicação. Tá. E às vezes, quando existe essa resistência que a gente reviu a criança, pensar no diagnóstico, passou para a família, e a família continua negando que exista um diagnóstico, o que fazer? Como é que você consegue abordar isso? Para tentar mostrar isso para essa família, convencer ou não convencer? Então, já houve muitos casos de eu ter que chamar a família toda dentro da minha sala, né? Então, uma conversa bem séria mesmo, assim, sobre isso, né? Tanto que daí eu falo sobre essa cultura familiar, sobre os prejuízos, né? Que pode ocasionar futuramente se não tomar medicação, se não vir ao psicólogo uma vez por semana, manter esse tratamento com o psiquiatra certinho, com os retornos, né? E isso tudo eu converso com eles. Se você precisar falar com a avó, com o tio, com o pai, com a mãe, tudo junto, eu vou falar. Eu vou sentar e vou conversar com todo mundo. Porque não adianta, assim, eu orientar sua mãe e a mãe e for falar com o pai em casa e o pai não dá moral para aquilo. Isso aí é bobeira. Então eu chamo todo mundo, acontece que está todo mundo na residência da família, e nós sentamos e a gente conversa. No final, eles sempre concordam com o que eu falo sobre a minha avaliação sobre isso. No final, eles sempre concordam e dá continuidade. Porque senão as reclamações da escola não vai parar, aquela criança vai ficar pulando de escola em escola, isso vai causar uma certa frustração de alguma forma para ela, e os pais vão acabar sentindo de uma forma isso. Eles vão acabar. Então, eu sempre falo para eles, tem o caminho, tem a orientação, é só seguir, então. Saindo dos eixos, descontrola tudo. É que nem uma criança com espectro autismo. Ela precisa de rotinas. Como qualquer outra criança também precisa. Saiu um pouco da rotina, já não funciona mais. Sim. Então, eu perguntei para você o que fazer, tentar convencer, também sempre tento convencer as famílias. É muito bom quando vem pai e mãe para a gente poder falar. As vós até são mais presentes, às vezes, que os pais que estão no trabalho, mas a gente ouve muito das mães, que as mães relatam assim que o pai acha que não tem nada errado, né? Isso aí eu tento escrever, deixar isso para o pai ler também. E quando não encontra aceitação, né, eu costumo pedir para buscar outra opinião e conversar com outro profissional, porque às vezes eles ouvem da gente, ouvem de mais outro, pode ser mais fácil deles virem a aceitar. Também gosto muito de relatar outros casos passados que tiveram com sucesso e com insucesso. Sempre tentando encontrar casos que evoluíram com insucesso, porque a gente notou abandono do tratamento e depois lá na frente a gente vem rever o caso com sérios problemas colecionados pelo não tratamento, e tento mostrar casos assim que evoluíram muito bem, porque os pais foram bem participativos em tomar as atitudes de mudanças comportamentais e alimentares. E também eu tenho notado que sempre que a gente tenta levar a coisa para um lado de multidisciplinar e de multifatorial de acontecer aquele adoecimento, fica mais fácil deles aceitarem. Porque às vezes os pais se culpam, que às vezes eles ficam achando que uma criança tem autismo por culpa deles, por culpa genética deles. E ao eles entenderem que a coisa é multifatorial, tem o componente genético, ambiental, alimentar, comportamental, que as rotinas estão envolvidas, que eles entendem como uma coisa assim, que é uma junção de genética com bioquímica, com comportamento, fica mais fácil deles aceitarem. Porque do jeito que a gente é treinado a ser psiquiatra, olhar os sinais e sintomas, juntar isso tudo e encaixar no diagnóstico, fica parecendo que é uma coisa meio mágica. Aquela doença, aquele transtorno caiu sobre aquela pessoa sem muita explicação. E as pessoas têm que aceitar e tratar. E a gente tem que, às vezes, tentar explicar a origem bioquímica daquilo, fazer entender por que uma alimentação melhor, oferecendo melhor os nutrientes, o nosso cérebro vai funcionar melhor, mostrar que deficiência das vitaminas do complexo B, que deficiência de ferro, isso tudo corrobora para um mau funcionamento cerebral, e você suplementar isso, você ajuda a criança, tudo ajuda eles a aceitarem o diagnóstico, até para entender que a medicação não é tudo. Aliás, a medicação é quase nada, a medicação só dá uma melhora sintomática. A gente vai verdadeiramente melhorar a criança quando arrumar rotinas, quando arrumar o sono, quando arrumar a alimentação, quando a gente tiver disciplina, rotinas bem estabelecidas em casa. Esse conjunto é que vai melhorar a criança. Se a gente só fizer a medicação, não melhorar rotinas, não melhorar a disciplina, não melhorar a alimentação, não fizer a terapia para aprender aspectos comportamentais melhores, a medicação vai falir. E a gente vai acabar sentindo que é mais efeito colateral do que benefício.
mas ela pode ser necessária no começo, principalmente, para um alívio sintomático, para as pessoas sentirem alguma melhora inicial, é importante, mas a gente precisa sempre ver as questões comportamentais e alimentares, são muito interessantes. Uhum. Isso aí é verdadeiro. Sobre isso eu também converso com os pais, os responsáveis sobre isso, sobre alimentação. Que é uma questão de criança que está dormindo muito tarde, criança que está se alimentando totalmente errado, na hora do almoço come doces, não janta. Então, assim, essa questão dos alimentos também influencia bastante. Isso é conversado também nas sessões também, né, em reunião com os pais, sobre essa parte da alimentação. E o que o senhor falou é verídico. O medicamento é para desacelerar de alguma forma a criança, para nós, psicólogos, conseguir trabalhar com eles em terapia, para eles terem um foco e uma iniciação de um tratamento adequado. E voltando sobre a resistência, né? Recordo que às vezes eu pergunto, tá, enquanto me encaminharam a primeira vez para ir no médico, para ir no neuro, geralmente encaminha, né? O que a senhora sentiu? O que a senhora achou? Aí as mulheres falam, doutor, eu fiquei com raiva. Aí eu digo assim, então, imagina, mas te encaminharam no neuro. Imagina se tivesse te encaminhado para ir no psiquiatra. Você ia querer voar a professora, ela fica sem jeito. Né? Mas as pessoas têm muita dificuldade de aceitar um diagnóstico, um filho principalmente. Eu falo sempre, a gente tem os filhos para serem melhor que a gente. E vir alguém falar que está suspeitando que meu filho tem um transtorno, tem alguma doença, é difícil de aceitar. Daí eu sempre que eu tenho contato com o pessoal da educação, com os professores, eu gosto de tentar lembrá-los assim que às vezes se notam alguma dificuldade com os pais, resistência quanto a isso, às vezes é melhor não conversar sobre neurologia, sobre psicologia, sobre psiquiatria. Às vezes pede para passar pelo pediatra, pelo médico da família, se é na rede pública, né, pelo médico do PSF, encaminha lá falando que tem essa dificuldade de aprendizado, essa dificuldade de comportamento, que às vezes o médico lá, ele vai saber tratar também, porque o médico deveria estar habilitado a atuar em todas as áreas, né, habilitado legalmente ele está, é que às vezes ele acaba não se aperfeiçoando ou estudando essa área, ele não quer mexer nisso. Mas pelo menos às vezes o médico vai poder colher os exames, ver a bioquímica, falar que está tudo certo, e daí dizer para a mãe assim, olha, vai precisar de uma avaliação especializada, vai para o psiquiatra, vai para o neurologista, mas aí ele faz isso com a autoridade dele de médico. Não precisa, às vezes, a professora quebrar o vínculo que ela tem com aquela família, né, ficar, entre aspas, malquista, né, pelaquela família, ela mesma encaminhando para o tratamento especializado. Pode transferir essa responsabilidade para a porta de entrada do serviço de saúde, que é a unidade básica de saúde, no sistema público e no sistema privado. As pessoas têm seus médicos de preferência, as crianças geralmente têm seu pediatra que vão com a regularidade, pode ser encaminhada nesse sentido, que esses profissionais vão acabar triando e dando o encaminhamento adequado. Talvez com menos resistência, porque eles já têm vínculo com aquela família nesse aspecto do tratamento das questões de saúde. Vai lá, Rafaela, algo mais para nos ajudar sobre essas resistências antes de nós encerrarmos? Não, no momento não. Nós já falamos já bastante sobre esse aspecto da resistência, né? E para os pais, o responsável que, ao ver esse vídeo, que eles entendam, né? Que ao encaminhar para a gente faz a avaliação e encaminha para o psiquiatra para fechamento de diagnóstico. E vão trabalhando em sessão sobre essa resistência deles também, em questão do diagnóstico dado. Então tá, muito obrigado. Encerramos aqui. Obrigado, senhor, doutor. Tchau.